Vamos falar um pouquinho sobre o sentimento de culpa? É um sentimento que assombra muitas pessoas e é um sentimento assim que é muito difícil da gente simplesmente se desprender dele. A gente precisa fazer às vezes um acompanhamento terapêutico para a gente se libertar. E por quê, né? Que a gente só simplesmente não para de se sentir culpado. Isso acontece porque a culpa, ela é uma maneira que a sua mente encontrou de, vamos dizer assim, pagar uma dívida que você tem com a pessoa envolvida com o sentimento de culpa ou com a situação. É como se, tipo assim, eu não consigo resolver o meu problema diretamente com aquela pessoa, ou às vezes eu não falo mais com essa pessoa, às vezes, muitas vezes também por orgulho, né? Tipo, me recuso a voltar a falar com essa pessoa, mas eu ainda me sinto culpada por aquela situação. E aí você fica, então, uma forma que a gente encontra, né, mentalmente, e de uma forma completamente automática, e isso eu vou explicar em uma outra oportunidade, o porquê que esse automático acontece, mas a gente encontra essa maneira então de resolver, já que eu não posso falar com a outra pessoa, já que eu não posso resolver a situação com a outra pessoa, eu vou me culpar. E aí eu fico nesse esquema de autopunição e essa punição é um ato de violência que a gente faz com a gente mesmo, numa medida do tipo assim, então você errou, então você vai ter que pagar. E esse ato punitivo, né, essa autopunição que a gente faz com a gente mesmo, não vai ajudar você a melhorar como pessoa, não vai te ajudar a resolver a situação e também não vai fazer com que você mude o seu jeito. Então, o que a gente faz, né? Então, é como se essa culpa ela fosse um pensamento que ficasse ali se repetindo na nossa mente, ficasse toda vez, todos os dias ou em momentos específicos a gente sente essa culpa. E o sentimento ele também vem como um ato mental. Então, esses pensamentos, essa ruminação mental, essa ruminação dos sentimentos, o que é a ruminação? É você ficar ali como a vaquinha, ela fica mastigando, mastigando, mastigando. Então, a gente fica ruminando esses sentimentos e esses pensamentos. E o que acontece com o ato de repetição? Já tem vídeo aqui no canal explicando o poder da repetição. E você já deve imaginar que a repetição ela vai fazer com que você faça aquilo de uma forma espontânea. Então, quando vê, já aconteceu. Quando vê, você já está repetindo. E a repetição, ela vai reforçar este hábito. Ela vai transformar num hábito, na verdade, né? Ela vai reforçar este sentimento. E é o que a gente não quer, porque isso vai se tornando cada vez mais forte. Então, para que a gente possa reverter tudo isso, para que você possa se sentir mais leve diante dessa situação, você não vai simplesmente se perdoar. Isso é um ato muito poderoso, curativo, inclusive, mas você não vai simplesmente se perdoar, você precisa também aceitar que você não pode mudar o passado e principalmente você precisa perceber, né, e ter a compreensão, eu diria, essa palavra é muito mais poderosa. Você precisa ter a compreensão de que o nível de consciência que você tinha ou que a outra pessoa tinha, ou inclusive você precisa compreender o contexto ao qual vocês viviam naquela época e assim você vai compreender que o nível de consciência ele muda, naquela época era daquele jeito, então não tem o que ser feito, né? Então a gente não muda o passado. E nesse processo de aceitação e compreensão é onde você vai simplesmente soltando, é onde você vai soltando talvez as mágoas, talvez os rancores e as dores que você tem relacionado a isso, que é o sentimento de culpa. E aí sim é onde a gente se liberta e aí sim é onde a gente consegue fazer a nossa reprogramação mental muitas vezes. Então, o que eu preciso que você compreenda dentro dessa reflexão sobre o sentimento de culpa é que para a gente enfrentar tudo isso, muitas vezes a gente precisa de um ato de coragem para poder lidar e enxergar a situação por um ponto de vista que você ainda não viu.
que é o ponto de vista da libertação, que é o que a gente busca, né? Então, perceba que a culpa não vai fazer você se libertar da dor. A culpa não vai fazer você resolver as suas questões. O que vai fazer você se libertar é a aceitação e a compreensão. Eu sou a Camila, parapsicóloga clínica pelo Sistema Grisa. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário que já vai fortalecer bastante aqui o canal. E se você ainda não está inscrito, se inscreva e passe a conhecer a playlist sobre o mini curso de parapsicologia que tem explicando tudo isso a respeito da repetição, fala um pouquinho a respeito desse processo de compreensão também, que já pode te ajudar bastante. Muito obrigada!